Vamos trazer, então, Frei Beto, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, Dri, obrigado aí ao convite do Renato, do Felipe, enfim. É um prazer falar com vocês. Bom dia. A última vez que eu vi o Frei Beto, encontrei com ele, a gente estava em Havana. Eu também. Também. Foi na mesma ocasião também que eu encontrei. Foi na mesma ocasião, faz anos. Foi 2019 isso, Renato. É que o Frei Beto vai direto para Havana, ele não deve nem lembrar, mas a gente não, é né? Que eu trabalho lá, né? Estou trabalhando com a FAO, num programa de soberania alimentar e educação nutricional. Então eu vou 4, 5 vezes por ano lá. Eu me lembro até do discurso do Abel Pietro, ex-ministro da Cultura de Cuba, e ele estava do lado do Frei Beto, Renato, antes do Frei Beto falar, e aí ele descrevendo o Frei Beto dizia alguém que sempre foi fiel a Castro, e o Frei Beto interrompeu o discurso e que foi fiel a Cristo, e o Frei Beto discutiu fiel a Cristo e a Castro. Exatamente. Eu lembro dessas palavras. Muito bem. Mas eu queria já começar aqui... Pela pauta quente do dia, né? Abemos Papa! Bom, primeiro, como você recebeu essa notícia do Papa Leão XIV? Olha, Adri, para mim foi uma surpresa a eleição do Robert Francis Prevost. É uma surpresa, em primeiro lugar, eu levei um certo impacto, porque eu nunca previa que um cardeal dos Estados Unidos, nascido nos Estados Unidos, pudesse ser eleito Papa, porque outros cardeais que participaram de conclaves anteriores me confidenciaram que, pelo fato de serem muito ricos, os cardeais dos Estados Unidos eram também muito arrogantes e que havia uma grande rejeição a eles. Acontece que o Prevost, ele é um latino-americano, na verdade. Ele ficou 40 anos no Peru, ele assumiu a nacionalidade peruana, hoje ele tem dupla nacionalidade. Então, isso me consolou muito, me dá uma esperança de que ele siga os passos do Papa Francisco. Há outra simbologia em torno dele. O fato dele ter adotado o nome de Leão XIV. Aí tem 3 fatores. Bem, ele já traz o nome Francisco, ele já traz no seu nome de batismo, né? Francis significa Francisco. Já tem esse detalhe aí. Mas, por outro lado, o Frei Leão, no século XIII, era o braço direito de São Francisco de Assis. E o Papa Leão XIII, que o precede no nome, do século XIX, foi um Papa muito progressista para a época. Foi o Papa que criou a doutrina social da Igreja, fez uma encíclica muito contundente, a Rerum Novarum, em que ele faz uma crítica ao caráter opressivo da Revolução Industrial, critica os empresários, defende os direitos dos trabalhadores e era um contundente opositor à escravidão. Tanto que depois que ele se manifestou contra a escravidão, que a princesa Isabel, então, assina a abolição oficial da escravatura no Brasil. Ele até mandou de presente para a princesa, por isso, uma rosa de ouro. Então, há aí um simbolismo de alguém que vai adotar uma política progressista. Isso é a minha primeira impressão. Porém, aí entra o meu porém, eu fiquei, confesso, um pouco decepcionado com o sermão que ele fez hoje pela manhã na missa na Capela Sistina. Eu achava que seria um sermão delineando caminhos para a maior inserção da igreja no mundo, que o Francisco chamava de igreja em saída, mas foi um sermão de piedade, um sermão muito voltado para dentro da instituição, um sermão mais centrado na fé do que no amor, sabe? Mais centrado na piedade do que na justiça. Isso me deixou um pouco decepcionado. Enfim, em resumo, eu espero, visto de hoje, é muito cedo para fazer uma avaliação criteriosa, mas visto de hoje, eu espero um Papa marcado pelo clericalismo,
que é uma doença que o Francisco denunciava, que é esse apego demasiado à instituição, à imagem da instituição, ao poder da instituição, e, ao mesmo tempo, um pouco tímido diante dos desafios mundiais, como o genocídio em Gaza, a questão da Rússia e da Ucrânia, a questão do Iêmen, dos refugiados, embora ele já tenha feito críticas à política do Trump, quando cardeal, na questão migratória. Ele foi muito incisivo nisso. Tanto que a direita dos Estados Unidos, eu estive vendo hoje material da mídia dos Estados Unidos, está indignada com a eleição dele, porque ele não é um cardeal, embora seja nascido nos Estados Unidos, não é um cardeal que apoia o Trump. E sabem já que ele, como cardeal, se manifestou contra a política do Trump. Mas vamos esperar, né? Vamos ver o que dá. Vai, Felipe. Felipe, fica à vontade. Eu tenho duas observações que eu queria te perguntar, Frei Beto. Primeiro, sobre essa tua decepção com o sermão. Se esse sermão não seria apenas uma peça inicial de influência agustiniana, porque eu li as Confissões de Santo Agostinho e li Jung, né? Eu sou um junguiano, e eu percebo muitas semelhanças entre as reflexões de Agostinho e de Jung, inclusive no self junguiano e no voltar-se a si mesmo de Santo Agostinho. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, que é: foste tu que me feriste com tua palavra e eu te amo, que tem muita relação com a frase do Jung, do self nos fere para nos despertar. Então talvez seja um despertar de dentro para ter essas ações de fora. Essa é a minha primeira reflexão, assim, sendo bastante condescendente com o discurso que eu também assisti. E a segunda, eu queria saber se você concorda com alguns analistas que disseram que o Maradiaga fez a campanha, e o Oscar Maradiaga, arcebispo de Tegucigalpa, em Honduras, progressista, talvez o mais alinhado com as teses progressistas, o que indicaria um bom presságio para Leão XIV. Queria que você discordasse sobre esses dois temas, por favor. Eu realmente, tudo isso concorre a favor, né? De fato, ele é um homem totalmente embebido da teologia de Santo Agostinho, ao contrário do meu caso, né, que sou embebido da teologia de Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho é do século IV, Tomás de Aquino é do século XIII. A diferença entre os dois é que Agostinho seguia a filosofia de Platão e Tomás de Aquino seguia a filosofia de Aristóteles. Então, você falou muito bem. Santo Agostinho é aquele que lamenta ter nascido tão antes de Freud, né? E na falta do Freud, de um bom divã, ele convocou todos nós para ser seu analista ao escrever as Confissões. Então, sempre digo que o primeiro paciente terapêutico que deitou no divã universal para que todos nós pudéssemos analisá-lo é o Santo Agostinho, com esse livro clássico chamado As Confissões, em que ele conta todo o seu passado, como ele teve inúmeras amantes, o que ele fez ali. Inclusive, teve um filho, né? Teve um filho que nunca assumiu direito, isso é um nó aí na biografia dele, porque era um filho chamado filho natural, quer dizer, um filho que ele custou a reconhecer, a admitir, né? E ninguém sabe quem é a mãe desse filho, possivelmente uma prostituta, enfim, tudo é muito complexo, tudo isso. Mas o Papa Leão XIV é um agostiniano, então ele seguiu esse platonismo, esse idealismo, ele segue, né, que está como conteúdo fundamental da teologia agostiniana. Mas eu espero que, considerando isso que você falou do cardeal de Tegucigalpa e os 40 anos dele no Peru, o fato dele ter tido uma experiência internacional muito forte. Hoje mesmo eu vi uma foto dele com os pés dentro de uma enchente em Havana, logo depois de um furacão, ele ajudando a socorrer as vítimas. Então, um homem
que arregaça as mangas, vai lá no meio dos pobres, é solidário, participa, etc. Não é um homem elitista, embora já tenha ontem, ao aparecer na sacada do Vaticano, assumido aquele palio vermelho que Francisco não fez. Né? Vamos ver que tipo de símbolos principescos ou imperiais ele vai assumir na tradição de papado. Francisco descartou tudo isso, né? Eu não queria nem saber. O Francisco, inclusive, um dia surpreendeu uma loja em Roma, porque ele desceu do carro com vidro escuro, e entrou na loja porque ele queria mudar a armação dos óculos. E a mulher ficou chocadíssima e falou: Santidade, o senhor não precisava vir aqui, o senhor teria telefonado, nós iríamos lá. Né? Ele falou: não, minha filha, isso é muito complicado, eu preferi vir aqui, sabe, que eu já escolho, já pago e já vou embora, enfim. Então, esse era o Francisco, né? Quer dizer, uma pessoa muito simples, realmente. Ele ia lá onde ele está enterrado agora, na Basílica de Santa Maria Maior, ia lá orar sem marcar antes com o pároco: olha, eu vou aí. Não, ele já entrava, sempre, claro, com seguranças, por razões óbvias, mas de uma maneira espontânea, de uma maneira imprevista. E ia fazer as orações dele antes e depois de cada viagem para fora da Itália. E é cedo, vamos aguardar, vamos esperar, vamos, né, ver o quanto ele tem, esse novo Papa tem um viés profético corajoso, porque você vê no Brasil hoje, nós tivemos vários bispos nessa linha, como Casaldáliga, Evaristo Arnes, Helder Câmara e etc. E hoje são raros, né? O único cardeal dos 8 cardeais brasileiros que participaram do conclave, o único que a gente pode dizer assim, este é progressista, né? Como o cardeal lá de Honduras, é o Leonardo, de Manaus, né? Que inclusive conseguiu que o Francisco convocasse um sínodo da Amazônia, que é algo inédito. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tive 2 vezes com o Francisco, em 2014 e 2023. Nessa conversa de 2023, eu insisti com ele, porque ele é o primeiro Papa a lançar um documento, é uma encíclica, que é o documento mais importante que um Papa pode lançar, sobre a questão ambiental, a Laudato Si, Louvado Sejas. Inclusive, uma encíclica muito contundente, porque, em geral, os documentos que falam do desequilíbrio climático só tratam dos efeitos. Ninguém aponta a causa, só ele. Olha, a causa não é culpa da natureza, não é culpa da mudança do clima, é culpa da exploração predatória dos recursos da terra pelos grandes grupos econômicos. Ele foi direto à questão. Então, eu falei com o Francisco que era muito importante ele comparecer à COP30, agora em novembro, em Belém. E ele me disse: estou pensando seriamente nisso, seriamente. Então, espero que, de alguma maneira, o Leão XIV receba essa informação de que o Francisco teria intenção de vir a Belém, né, e venha. Seria muito importante a presença do Papa nesse momento da crise climática, né, participar da COP30, até porque ela está muito esvaziada depois que o Trump decidiu que não virá. Né? Beto, eu estava vendo uma entrevista sua recente aí, e eu, a despeito de ter idade para lembrar, não me lembrava disso. O Aloysio Loscheider quase virou Papa. Eu era molequinho, mas na época da eleição de João Paulo II, se não me engano. Primeiro. Né? Primeiro ou segundo? Não. Primeiro. Não, ô Felipe, espera aí que eu esclareço. A história é a seguinte. Na eleição do João Paulo I, o Loscheider recebeu 1 voto, segundo o poderoso chefão do Coppola, versão 3. Parece essa cena. Né? Aparece lá a Capela Sistina, a votação do conclave, e Loscheider 1 voto. Um cardeal que é votado
num conclave já entra com prestígio eleitoral no conclave seguinte. O que aconteceu com o Bergoglio. O Bergoglio tinha sido o mais votado na eleição do Bento XVI. Então, por isso que a eleição foi muito rápida. Agora, na eleição do João Paulo II, a primeira votação que deu 2/3 foi no Aloysio Loscheider. Então, foi na eleição de João Paulo II. Exato. Porque havia um impasse muito grande na discussão prévia de quem seria o Papa e não havia consenso entre os eleitores europeus, que pesavam mais naquela época. Eu acho que agora não. Então, o Loscheider foi eleito e, como manda o protocolo, perguntaram a ele se aceitava. O cardeal não é obrigado a aceitar. E ele disse que não, porque ele tinha 8 pontes de safena e não queria onerar a igreja, que apenas 33 dias após um último conclave estava ali enterrando o Papa João Paulo I, e que ele, portanto, poderia morrer muito em breve e seria muito oneroso para a igreja convocar um segundo conclave tão brevemente. E aí fizeram um novo rodízio e foi eleito o Wojtyła, que adotou o nome de João Paulo II. O detalhe que a gente lamenta muito é que o Wojtyła, depois de 26 anos de pontificado, morreu em 2005 e o Loscheider morreu em 2007, né? Ou seja, ainda sobreviveu a 2 anos ao Wojtyła. E aí eu queria te fazer, a pergunta que eu queria te fazer mesmo era essa. Se o Loscheider tivesse vindo no lugar do Wojtyła, né? A igreja e o mundo seriam outros. Hã? A igreja e o mundo seriam outros. Porque o Wojtyła se caracterizou pelo quê? Pelo anticomunismo. Se aliou a Margaret Thatcher e a obsessão dele era libertar a Polônia da submissão soviética, da órbita soviética. Então, essa, né, me lembro como ele se aliou à Solidariedade do Lech Walesa, que depois, na democracia polonesa, foi uma decepção, né? Na segunda vez que ele foi candidato a presidente, ele teve 1% dos votos, atrás de todos os candidatos, enfim. Muito bem. Agora, Beto, né, no mundo que a gente está hoje, com o crescimento da extrema-direita, né, a gente está vendo o Trump na Alemanha, enfim, no mundo, não foi a figura do novo Papa, não é o progressismo possível, não daria para ter, não foi uma ali para, não vamos pegar também um tão progressista, ele não está tendo talvez essa primeiro sermão, não seja algo para também não chegar já tocando, né, uma coisa mais, não, também não é assim, para declarar a guerra e com esse movimento trumpista, essa extrema-direita global, né? Adri, eu concordo. Eu vejo o seguinte: primeiro, pela primeira vez, a maioria dos cardeais participou do conclave pela primeira vez também, né? Eram cardeais novos, nomeados aí pelos 12 anos de Francisco. Tanto que isso nunca tinha acontecido, eles tiveram que usar crachás para poder um identificar o outro. E o único cardeal ali que conhecia todos eles e era conhecido por todos eles era justamente o cardeal Prevost. Era o único. Por quê? Porque o cardeal Prevost ocupava no Vaticano a função de ministro dos bispos. Lá não tem esse nome de ministério, tem nome de congregação. E a congregação dos bispos é aquela que faz a ponte entre os bispos de um país e a nomeação do Papa. É que leva para o Papa as indicações do núncio e dos bispos do Brasil, quem é que deve ser nomeado bispo, quem é que deve ser nomeado cardeal. Então, é o único que tinha um contato com todos eles ali. Nesse sentido, eu entendo que, diante de tantos desconhecimentos e divergências que há entre eles, o Prevost tenha sido escolhido, porque
Até porque, se 80% dos eleitores foram nomeados pelo Francisco, 80% se sentiam no dever de agradecer a ele essa nomeação, porque ele poderia vetar, ele tinha esse poder, ele poderia dizer para o Francisco, olha, esse aqui não convém, porque pesa sobre ele tais acusações, etc. O Vaticano procura se informar, muitas vezes erra, né? Tanto que o Francisco teve que demitir e prender o cardeal Bestiu, né? Que depois queria à força entrar no conclave, por causa de corrupção. Equívocos acontecem, mas o Prevost era, né, pensando retroativamente, eu diria que era um consenso, na medida em que, olha, existe alguém aí a quem a gente deve o nosso cardinalato, todos nós conhecemos, ele tem uma linha moderada e vamos ter uma experiência de pastoral entre os pobres. Eu até tenho dito isso, nós poderemos considerar o segundo Papa latino-americano, um homem que fica 40 anos no Peru, adota a naturalidade peruana, e por isso que ele é cardeal pelo Peru, porque você nunca vai encontrar um cardeal brasileiro que não tenha nascido no Brasil ou não tenha se naturalizado brasileiro. Isso é uma regra das leis do Vaticano. Aqui no Brasil há muitos padres poloneses, malteses, italianos, nenhum deles pode ser nomeado bispo. Bispo, sim, mas nenhum deles pode receber o título de cardeal, a menos que tenha se naturalizado brasileiro, né? Então, ele se naturalizou, claro que ele não estava pensando em ser cardeal quando fez isso, porque foi muito antes, ele estava pensando na identificação dele com aquele povo entre o qual ele se inseriu durante décadas. Então, isso. E depois, diga-se de passagem, né, eu conheço bem o pessoal de igreja, freiras e padres, os estrangeiros que vêm para a América Latina ficam encantados com o nosso modo de viver, a nossa alegria, sabe, a nossa brincadeira, tanto que ontem eu andei distribuindo para umas mídias aí uma foto do Prevost tomando cerveja em Belo Horizonte. Eu ia... E essa foto também, eu distribuí essa foto aí deles servindo comida mineira. Lá frango, na casa caipira com quiabo. Frango com quiabo e tomando uma cervejinha, né? Exatamente. Então, distribuir essa foto, porque, enfim, pessoas... Eu conheço vários padres que, quando obrigados pelas suas congregações a retornar à Europa, romperam com a congregação. Não, eu não saio daqui, eu quero aqui. Outros foram e voltaram para morrer aqui. É impressionante como a América Latina cativa os sacerdotes e as freiras do primeiro mundo, né? Frei Beto, eu queria voltar um pouquinho na influência do cardeal Maradiaga nessa eleição. Sim. Pela sua avaliação, experiência, quantos cardeais ele realmente conseguiu regimentar e se isso vai ter, de fato, alguma influência no novo Papa para que ele seja mais progressista e mais alinhado com as ideias do próprio Maradiaga? Olha, eu não sei se tem esse peso. Claro, o Maradiaga teve, como você disse, um peso forte, deve ter sido aquele que se ergueu ali e fez um comício explícito em favor do Prevost, porque as congregações, quer dizer, chamam congregações as reuniões que precedem o conclave. Elas são grandes conchavos, e nesses conchavos tem cardeais que não têm nenhuma veleidade de querer ser papa e botam a boca no trombone, falam mesmo, olha, eu acho que isso é aquilo, nós não podemos ter um papa assim assado, né? E possivelmente o Maradiaga fez esse alerta, mas ele fez esse alerta para um colégio cardinalício que não é progressista, é majoritariamente de moderado a conservador. Então, eu nunca esperava, meu candidato era o Zuppi, né? O Zuppi é o cardeal de Bolonha, presidente da Conferência Episcopal Italiana, que é o mais identificado ali na Itália com Francisco. Fora disso, eu tinha um candidato muito progressista, esse sim, seria além do Francisco, que é o Timothy Radcliffe, que é meu colega na Ordem dos Dominicanos, é inglês, né? É o único que não usa a roupa de cardeal.
Ele pediu essa isenção ao Francisco quando foi nomeado. Ele anda de hábito dominicano, que, aliás, parece muito com a roupa do Papa, porque a roupa atual do Papa foi inspirada no hábito dominicano pelo último Papa dominicano que a Igreja teve no século V, no século XV, o Papa Pio V, né? Então, ele mudou a vestimenta do Papa, que tinha caráter muito imperial, na medida em que todo o estilo do Vaticano é baseado no estilo do Império Romano. Até hoje, alguém me perguntou como que a Igreja, né, precisa preservar os seus símbolos cristãos. Eu falo, não tem símbolos cristãos. Toda religião é sincrética, não existe uma religião quimicamente pura. O próprio título de pontífice era o título do imperador romano. O título de filho de Deus aplicado a Jesus é o título do imperador romano. Eles eram divinizados, né? Muita gente esquece que o paganismo não era a ausência de religião, era uma religião. Tanto que Roma está cheia de templos pagãos, né? Ainda preservados. Então, eu creio que ele teve importância, sim, mas o consenso ali para chegar a 2/3 de modo tão rápido foi escolher um moderado, que eu ainda não sei dizer se é um moderado conservador ou se é um moderado progressista. Que ele é moderado já ficou claro para mim, né? Tomara que seja pelo menos um moderado progressista, né? Espero. Para o nosso lado, né? Espero em Deus. Pelo menos, pelo menos, né? Pelo menos tem umas críticas ao Trump, ao J.D. Vance. Exatamente. Vamos Agora, ver. Quais são as questões, na sua opinião, que precisariam ser de avanço na Igreja Católica? A gente fala muito da questão das mulheres, questão do casamento entre casais, né, homoafetivos. Quais você elencaria como as principais necessidades para a Igreja Católica se inovar atualmente? Odri, eu apontaria 2 questões. A questão das mulheres, né? O Francisco queria que as mulheres tivessem acesso ao 2º grau da hierarquia da Igreja, que é o diaconato, né? São chamadas diaconisas, eu preferiria que elas fossem chamadas de diáconas. Esse negócio de isa, né? Poetisa, isso aí eu acho... não gosto, né? Eu acho que a Adélia Prado, para mim, é poeta, não é poetisa, né? Enfim, mas o Francisco queria, quando ele convocou o sínodo para discutir isso. Ele era muito democrata, como esse Papa já assinalou que vai também continuar nessa linha sinodal, que significa não tomarei nenhuma medida importante sem debater com os participantes do sínodo, que são bispos, cardeais, padres, teólogos, freiras e leigos e leigas, né? Pelo menos nisso o Francisco conseguiu avançar. Os primeiros sínodos que ele convocou não tinham leigos e leigas, agora tem. Então, nisso, espero que esse Leão XIV não venha retroceder. Agora, o fato é que a questão das mulheres, eu advogo que a mulher deve ter direito à ordenação, de ser sacerdote, bispo, cardeal, papa. Não vejo nenhuma razão teológica ou no Evangelho para que haja esse impedimento. Mas a misoginia na Igreja é muito, muito forte, né? Embora os evangelhos não sejam misóginos, principalmente o de Lucas, que é o mais feminista deles, e eu tenho escrito sobre isso, estou fazendo uma tetralogia aí sobre os evangelhos, editada pela Vozes, mas a Igreja primitiva era muito machista, muito patriarcalista, porque era a cultura da época, e isso perdurou na tradição da Igreja. E segundo, a questão do celibato. Aí eu vou dar um esclarecimento que pouquíssima gente sabe disso. O Papa, ele é Papa de 24 segmentos católicos. Um deles é o romano, que é o majoritário e que é o nosso aqui do Ocidente. Os outros 23 são todos orientais. Síria, Grécia, Rússia, Ucrânia, Turquia, todos. O celibato é facultativo. Todos, com exceção daqueles que são escolhidos bispos. Só para ser bispos,
tem que ser celibatário. Então, os padres casam, têm direito, mas não podem almejar chegar a ser bispo. Então, aqueles monges, geralmente são monges, né, que são celibatários, então eles são escolhidos, nomeados bispos. E pelo Papa de Roma. O Francisco quis abrir a segunda exceção no segmento romano. Qual é a primeira exceção, que já está vigente? São os pastores da Igreja Anglicana, que, portanto, são oficialmente, sacramentalmente sacerdotes, porque o sacramento da ordem da Igreja Anglicana é tão válido quanto o da Igreja Católica. Mas são homens casados. E alguns se converteram ao catolicismo, e o Papa Bento XVI autorizou que eles continuassem casados, celebrando sacerdotes na Igreja Católica. Não obrigou que eles desfizessem os vínculos matrimoniais ou impediu-os de ser celebrantes na Igreja Católica. Então, esse foi a primeira exceção na Igreja Romana. A segunda exceção, o Francisco queria abrir, que é o seguinte: no mundo indígena, há comunidades católicas, mas não se aceita na cultura indígena um adulto sem companheira. É inadmissível um adulto indígena celibatário. Então, como o Papa não queria mais, né, sacerdotes atendendo as comunidades indígenas, até pela falta de sacerdotes em regiões como a Amazônica, o melhor seria ordenar indígenas. Mas não foi aprovado, não passou. Né? Então, essa pressão vai continuar. Por quê? Porque eu engrosso aí o time de teólogos e pastoralistas que alegam que não há nenhuma razão teológica ou bíblica para impedir o casamento dos sacerdotes, que seja facultativo, a começar do fato de Jesus ter escolhido apóstolos casados, e no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos consta que Jesus curou a sogra de Pedro. Ora, se tinha sogra, tinha esposa, tinha mulher. E detalhe, né? E esse que tinha mulher explicitamente, porque os outros a gente supõe por causa da cultura da época. Foi o escolhido o primeiro Papa, né? O chefe do grupo apostólico. Ou seja, o fato dele ser um homem casado não o impediu, inclusive, de ser nomeado para líder da comunidade dos primeiros apóstolos. Aí vem o argumento: mas Jesus não se casou. Falei que Jesus não se casou, como Che Guevara, na selva da Bolívia, não pensou em levar a mulher dele ou ter uma namorada. Porque, tendo sido assassinado o primo de Jesus, João Batista, pelo governador da Galileia, onde Jesus vivia, Jesus sabia que ele, tendo agarrado o bastão de João Batista, ele ia também durar muito pouco, como aconteceu. 3 anos depois, ele é crucificado. Então, para que ele ia pensar em relação matrimonial, etc.? Ele, né, como me lembro no tempo da ditadura, quantos de nós convivemos com militantes clandestinos do Partido Comunista e outros segmentos que não podiam ter vida familiar. Quando você está na clandestinidade, você tem vida familiar, você está expondo a família à repressão. Então, você tem que realmente cortar todos esses vínculos para poder preservar a vida dos seus familiares e, ao mesmo tempo, o desempenho da sua militância, né? Porque um clandestino, de repente, em poucas horas, ele tem que mudar de local onde está escondido, como eu tive na clandestinidade, isso me aconteceu várias vezes. Então, eu acho que é essa a razão. Não tem uma razão bíblica ou teológica para dizer, não, a mulher é um ser inferior. Eu sei de onde vem isso. Isso é culpa de um confrade meu, Tomás de Aquino, né? Que, apesar de ter muitos méritos, adotou a filosofia de Aristóteles. E Aristóteles dizia que a mulher é um ser incompleto. É um homem incompleto, né? É um ser humano incompleto. Por isso, como não tem a plenitude da humanidade, ela não pode ser sacerdote. É a famosa pergunta de seminário. O seminarista pergunta para o professor: um escravo pode ser padre?
Aí o professor diz, sim, desde que ele seja libertado, pode, porque ele é homem. Mas uma mulher livre jamais, porque ela é humanamente inferior ao homem. E aí, né, você experimenta na pele, você, Dri, que é mulher, né? A questão dessa misoginia, desse patriarcalismo, machismo que perdura entranhado em nossa cultura até hoje e dentro da igreja também. Só que dentro da igreja, para mim, é inadmissível. A igreja devia ser um exemplo, como hoje a igreja anglicana é, onde tem bispas, né? Elas têm total direito dos homens. Muito bem. Eu vou ter que ir terminando. Eu ia encerrar e ia dizer que você não deu uma entrevista, você deu uma aula. Depois vocês me mandam aí o... Mandaremos, faremos um corte no final de semana, só com a tua entrevista separada. Agora a gente vai ter a entrevista com o professor Elias Jabbour, que está entrando aqui. É um programa que percorre 2 horas, mas a gente vai isolar essa tua entrevista e vai também publicar no site e na revista semanal que a gente manda para todos os sócios e assinantes da Fórum, que é feita para celular. Prazer falar contigo. Vamos ver se... Obrigado, Renato. Obrigado, Felipe. Obrigado, Dri. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí. Né? E vamos ver se a gente se encontra, não em Havana necessariamente, mas por aqui mesmo. Mas se for em Havana, não tem problema nenhum. Tá bom. Grande abraço. Tchau. Um abraço. Obrigada, Beto. Até a próxima. Tchau, tchau.